Oi, galera, tudo bom? Então, vou passar aqui mais uma videoaula sobre o conteúdo que vai ser da atividade dessa semana, tá? Mas se você já está confiante dessa parte do conteúdo, você já pode ir direto para a atividade fazer também, não tem problema nenhum. Ou se você gosta de assistir outro canal com explicação, também não tem problema nenhum. O que a gente vai ver aqui é aquela parte introdutória que a gente já tinha visto em sala de aula, certo? Então, a primeira coisa é a definição de conjunto. Conjunto é uma coleção de objetos bem definidos, chamados elementos do conjunto. Em geral, um conjunto é representado por uma letra maiúscula. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo para a gente entender como é que a gente faz, como é que a gente escreve esse conjunto. Então, vamos lá. A é o conjunto dos números ímpares entre 0 e 10. Então, esse A aqui é quem está representando o meu conjunto. Então, eu coloco A igual, vou abrir uma chavinha, e agora eu vou colocar os elementos aqui dentro. Então, a gente tem que pensar, quem são os números ímpares entre 0 e 10? Bom, a gente sabe que os números ímpares entre 0 e 10 são o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Fechei a chavinha. Então, esse aqui é o meu conjunto A, conjunto dos números ímpares entre 0 e 10. É assim que eu represento. Segundo exemplo aqui. A é o conjunto dos números naturais ímpares. Então, da mesma forma, eu tenho o A aqui, então o A está representando o meu conjunto. Vou abrir a chave. E agora eu vou pensar, quem são os números naturais ímpares? Quem são os números naturais ímpares? Bom, é o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13 e assim por diante, né? A gente não vai conseguir escrever todos os números naturais ímpares porque eles são infinitos. Então, por isso, a gente coloca a reticência, né, esses 3 pontinhos aqui, para indicar que esse conjunto é infinito, certo? Então, observa a diferença do primeiro aqui que a gente escreveu para o segundo. O primeiro é um conjunto finito, eu tenho apenas os números ímpares entre 0 e 10, foi o que eu pedi, mas no segundo exemplo, eu tenho um conjunto infinito. Então, porque aqui justamente eu não pedi números entre 0 e alguma outra coisa, números entre um número e outro número, tá? Então, a gente pode ter os dois tipos de conjuntos. Então, esse aqui é um finito e esse um infinito. Tranquilo? Passando agora para o próximo. Vamos ver mais exemplos aqui. B é o conjunto dos dias da semana. Então, a gente tem que pensar quem são os dias da semana, né? Então, a gente sabe, novamente, B abre uma chave. Os dias da semana são segunda, terça. E a gente vai escrevendo todos os dias da semana. A gente vai trabalhar, em geral, com conjuntos que... Vou escrever aqui embaixo. Conjuntos que envolvam números, né? Mas os conjuntos, eles também podem envolver outras coisas, não só número. No caso aqui, os dias da semana, né? Eu estou escrevendo os dias. Eu posso perguntar os meses do ano, os estados do Brasil, enfim. E aí, nesse caso, a gente não vai colocar número. A gente pode escrever ou colocar letras representando, não tem problema. Só para a gente ter a ideia do que é um conjunto. Próximo exemplo, C. Aqui a gente tem uma nomenclatura, a gente tem a leitura aqui um pouco diferente, tá? Como que a gente pode ler esse conjunto aqui? Então, o conjunto C são os elementos. Então, esse X aqui da frente é como se fossem os elementos que eu vou colocar. Tais que... Deixa eu escrever de outra cor. Então, são os elementos tais que... Essa barrinha aqui é o tal que. Certo? Então, são os elementos tais que x é um número par entre 1 e 5. Então, assim, eu poderia muito bem ter colocado aqui que C é o conjunto de números pares entre 1 e 5. Também poderia ter colocado assim. Mas eu escrevi de uma outra forma para vocês verem que a gente pode fazer desse jeito
aqui. Inclusive, é o que a gente mais vai ver daqui para frente. É escrever o conjunto dessa forma aqui. Então, eu leio da seguinte forma. C é o conjunto de elementos tal que x é um número par entre 1 e 5. Mas a gente vai pensar da mesma forma. Quem são os números pares entre 1 e 5? Bom, os números pares entre 1 e 5 são o 2 e o 4. Certo? Então, apesar da escrita estar um pouquinho diferente, a gente trabalha da mesma forma. E aqui, um outro exemplo também desse tipo. D é o conjunto de elementos tal que 2x menos 3 seja igual a 15. Ou seja, eu quero saber quem são os elementos que satisfaçam essa equação que eu coloquei aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que resolver a equação. Então, resolvendo a equação, a gente tem 2x menos 3 igual a 15. Como que a gente resolve essa equação? Isolando o x. Então, o menos 3 passa para o outro lado positivo. Então, 15 mais 3, 18. Vou escrever aqui. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 9. Ou seja, o único elemento que satisfaz essa equação é o 9, é o número 9. Então, esse meu conjunto D, ele vai ser apenas o elemento 9. Tranquilo? Então, aqui é uma outra forma, esses dois últimos exemplos são outras formas que a gente pode escrever o conjunto, mas a gente trabalha da mesma forma. A gente vê o que qual é a condição que a gente está impondo para aquele conjunto e resolve do mesmo jeito. Outra coisa que é muito importante no estudo de conjuntos é essa relação de pertinência. O que é essa relação? É a relação entre elemento e conjunto. Então, a gente vai denotar ela por pertence, quando a gente coloca esse ezinho aqui diferente, ou não pertence, quando a gente coloca esse é cortado. Então, é pertence, não pertence. Então, isso aqui é o que a gente chama de relação de pertinência, é ver se o elemento está no conjunto ou não está no conjunto. Então, vamos observar o exemplo. A é o conjunto dos números ímpares entre 0 e 16. Então, a primeira coisa, já vamos escrever quem é o conjunto A. Então, são os elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Então, esse é o meu conjunto A. O conjunto A é o conjunto dos números ímpares entre 0 e 16. Agora, a gente vai ver se esses elementos que eu coloquei aqui, eles vão pertencer ou não ao meu conjunto A. Então, vamos lá. O 0, ele está aqui no meu conjunto A? O 0, ele não está no conjunto A. Então, eu sei que o 0 não pertence a esse conjunto. O 3 está no conjunto A? Sim, ó, ele está bem aqui. Então, o 3 pertence ao conjunto A. O 10 não está, então ele não pertence. O 6 não está, então ele não pertence. O 9 está, ele está aqui, ó. Então, o 9 pertence. E o 17, ele não pertence, né? Eram os números ímpares entre 0 e 16. Então, obviamente, os números pares você já pode excluir, porque eles não vão estar nesse conjunto. O 17, apesar de ser ímpar, ele passa o 16. Então, ele também não vai estar nesse conjunto. Então, isso é a nossa relação de pertinência. É ver se o elemento está ou não está. Se o elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. Conjunto unitário e conjunto vazio. Bom, o conjunto unitário ele vai ser aquele conjunto que vai ter apenas um elemento, como o próprio nome diz, unitário. E o conjunto vazio é aquele que não possui elementos. Como que a gente representa esses conjuntos? Bom, o conjunto unitário a gente vai colocar um único elemento lá. Então, vai ser a mesma coisinha que a gente já estava fazendo para os outros. A gente abre a chavinha, coloca o elemento, vai ter só um elemento, vai ter só um carinha lá dentro. O conjunto vazio, ele não vai ter ninguém. Então, para a gente representar, a gente utiliza esses dois... A gente pode utilizar ou essa chavinha, a gente abre uma chave, fecha e não coloca ninguém, ou a gente pode representar por esse O cortado aqui, tá? Pode ser as duas formas, você escolhe a que você quer usar. Então, bom, Opa. Então, vamos aos exemplos.
A é o conjunto dos dias da semana que começam com a letra T. Bom, vamos ver quais são os dias da semana que começam com a letra T. Então, de novo, eu abro a chave, ou eu coloco a letra maiúscula que representa meu conjunto, abro a chave. Os dias da semana que começam com a letra T. Bom, segunda não é, a gente tem terça. Depois, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a gente tem apenas terça. Esse aqui, então, é um conjunto unitário. Tranquilo? Então, a gente não só simplesmente coloca o elemento do conjunto e, se for apenas um, é um conjunto unitário. Na letra B agora. B é o conjunto dos dias da semana que começam com a letra X. Existe algum dia da semana que começa com a letra X? Não, né? Então, a gente pode dizer que esse conjunto aqui é vazio. Então, eu escrevo que B é isso, a chavinha sem nada dentro, ou B é igual, e coloco esse símbolo aqui, a bolinha cortada. Posso escolher um dos dois, então, é conjunto vazio. Tranquilo? Então, isso é conjunto unitário e conjunto vazio. A gente tem que ver quem é o conjunto para depois a gente ver se vai ser vazio ou não, se vai ser unitário ou não. Então, a gente tem que escrever, tem que pensar no conjunto antes. Bom, exemplos. Então, vamos a esse exemplo aqui, para a gente ver se a gente realmente pegou a ideia ou não. Dado H igual a esse conjunto aqui dos elementos, menos 3, menos 1, 1, 2, 4 e 9. Diga quem são os conjuntos a seguir. Então, bom, eu dei aqui o conjunto H e eu quero saber quem são os próximos conjuntos na letra A, B e C que vão me satisfazer algumas propriedades. Então, vamos na letra A. Novamente, eu quero os elementos, não, eu quero os elementos tais que, a barrinha é o tal que, o x pertença ao h e o x seja menor que 1. Então, eu quero elementos que pertençam a esse conjunto H que eu dei aqui em cima e que o x seja menor que 1. Então, a gente vai observar quem está em H e quem é menor que 1. É simplesmente fazer isso. Então, vamos lá. Quem está em H que é menor que 1? Bom, é apenas o menos 3 e o menos 1. Então, esse aqui é o meu conjunto, tá? Eu não incluo o 1, porque aqui o sinal é de menor, né? Se fosse menor ou igual, aí eu incluiria o 1, mas nesse caso aqui é apenas menor. Tranquilo? Agora vamos lá para a letra B. Novamente, eu quero os elementos tais que x pertença a h e 2x menos 1 sobre 3 seja igual a 1. Então, eu tenho que olhar quem são os elementos que estão em h e que satisfaçam essa equação que eu coloquei aqui. Então, primeira coisa, a gente vai resolver a equação. Eu vou resolver ela aqui em cima. Então, 2x menos 1 sobre 3 igual a 1. Então, como é que a gente resolve essa equação? Faz aqui a multiplicação cruzada, certo? Então, 2x menos 1, aqui é como se tivesse 1 embaixo. Então, ela continua sendo ela mesma. 3 vezes 1, eu sei que é 3. 2x vai ser igual a 3 mais 1, né? O menos passa para lá somando. Vou passar aqui para cima de novo. Então, 2x vai ser igual a 4. X vai ser igual a 4 dividido por 2. 2 está multiplicando, passa dividindo. O x é igual a 2. Então, eu quero o quê? Eu quero os elementos que pertençam a H, tais que x seja igual a 2. Então, é o próprio 2, né? Então, esse aqui é um exemplo de conjunto unitário. Apenas o 2 satisfaz essa equação e o 2 está em H. Se o 2 não estivesse em H, esse conjunto aí seria vazio. Certo? Porque apenas o 2 satisfaz a equação, mas ele não estava em H. Nesse caso aqui ele está, então a gente coloca aí. B igual ao conjunto com o elemento 2. Letra C. Então, agora eu quero o conjunto de elementos tais que o x pertence a H e o x seja um quadrado perfeito. A gente tem que lembrar que o quadrado perfeito é aquele número, por exemplo, o 1 eu consigo escrever como 1 ao quadrado.
O 4 eu consigo escrever como 2 ao quadrado. O 9 eu consigo escrever como 3 ao quadrado. Então, eu posso dizer que o 1, o 4 e o 9 são exemplos de quadrados perfeitos. Existem outros, né? O 16 eu consigo escrever como 4 ao quadrado, o 25 como 5 ao quadrado, o 36 como 6 ao quadrado e assim por diante. Então, esses números aqui, né, que eu consigo escrever como um quadrado de outro, eles são chamados de quadrados perfeitos. Então, é só a gente olhar quem é um quadrado perfeito e quem está em H. Então, eu já dei aqui a resposta, é o 1, o 4 e o 9, né? 1, o 4 e o 9. O menos 3, o menos 1 e o 2, eu não consigo escrever dessa forma. Então, é apenas o 1, o 4 e o 9. Então, esse meu conjunto C é o 1, o 4 e o 9. Tranquilo? Vou passar aqui para o próximo. Letra D. Eu quero novamente elementos tais que o x esteja em H e o x seja menor do que zero. Então, vou olhar os elementos que estão em H e são menores que zero. Então, a gente já sabe que vai ser o menos 3, o menos 1 e só. Menos 3 e menos 1. Então, esse conjunto D, olha só, ele é igual ao conjunto A. Né? Ele tem os mesmos elementos. O conjunto D é igual ao conjunto A. Letra E. Quero os elementos tais que x pertence a H e 3x mais 1 seja igual a 10. A gente já viu como faz isso. A gente tem que resolver a equação. Então, vou resolver aqui em cima. 3x mais 1 igual a 10. 3x vai ser igual a 10 menos 1. 3x vai ser igual a 9. Vou passar para cá. X vai ser igual a 9 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 3. Então, eu tenho que olhar quem são os elementos em H e que satisfaçam a equação. Só quem satisfaz a equação é x igual a 3. Opa, mas o 3 não está lá em H. Isso aqui é um caso em que o elemento que satisfaz a minha condição não está no conjunto. Porque olha só, aqui eu peço x pertencente a H e 3 vezes x mais 1 igual a 10. Então, tem que ser as duas propriedades satisfeitas. A gente consegue apenas descobrir quem é o x que satisfaz a equação. Mas esse elemento 3 não está nesse conjunto H. Então, esse conjunto aí, o conjunto E, ele é vazio, certo? Porque o 3, que é quem satisfaz a equação, não está lá no H. E o último conjunto que eu coloquei aqui, o conjunto F, são os elementos tais que x pertence a H e x seja maior ou igual a 1. Então, é só a gente olhar quem são os elementos que pertencem a H e que esses elementos sejam maiores ou iguais a 1. Como tem o igual agora, a gente inclui o 1, né? Então, 1, o 2, o 4 e o 9. Então, é sempre assim, olha as condições e escreve o conjunto. Sempre vai ser dessa forma que eu estou colocando aqui? Não. Pode ser que eu só fale, eu fale outro conjunto, ou não fale, eu não especifique isso, enfim. Vai depender da questão, vai depender do conjunto que a gente quer escrever, tá? Eu poderia, por exemplo, não dar esse H, eu poderia dizer que o H é um outro, enfim. Existem várias formas que a gente pode trabalhar com esse tipo de questão. E aí, com isso, já dá para vocês fazerem a atividade que eu coloquei, que eu vou colocar aí na postagem, tá? É basicamente sobre isso que a gente está vendo aqui. Então, a primeira questão, eu falo, eu quero que vocês me digam se os elementos da letra A até a letra H, eles pertencem ou não ao conjunto A. O conjunto A são os x, ou seja, os elementos tais que x é o conjunto dos números primos. Isso aqui eu vou mudar porque a escrita está um pouco errada, tá? Mas basicamente eu quero dizer que o A é o conjunto dos números primos, não é dessa forma que eu queria escrever. Eu vou dar uma mudada a isso quando eu colocar na postagem, mas o A é o conjunto dos números primos. E aí você tem que lembrar quem são os números primos para você responder essa questão. Então, se você lembra quem são os números primos, você sabe, por exemplo, que o 3 é um número primo, então ele vai pertencer a esse conjunto. Então, você vem e escreve um pertence aqui. E aí você vai analisar para todos os outros que eu coloquei, tá?
Isso aqui tá escrito de maneira errada, eu vou trocar depois quando eu postar o material para vocês, tá? Mas o conjunto A eu quero falar que é o conjunto dos números primos. Na questão 2, diga quem são os conjuntos a seguir. Então, a gente vai fazer aquilo que a gente estava fazendo também nos outros exemplos. Nessa letra A, por exemplo, eu quero o quê? Eu quero os elementos x, tais que x é um número natural par maior que 10. Então, bom, quem são os números naturais pares maiores do que 10? O 12, o 14, o 16 e assim por diante, né? Conjunto infinito. São os números naturais pares maiores que 10. E aí você vai fazer a mesma coisa para as outras. Você vai analisar e ver como que você vai escrever esse conjunto. A questão 3, eu peço para você classificar os conjuntos em vazio ou unitário, considerando o universo dos números naturais. Então, eu estou considerando os números naturais. Quem são os números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Então, eu vou olhar na alternativa A. Eu quero os elementos tais que x é menor do que 1. Então, se eu considerar o universo dos conjuntos, o universo dos números naturais, quem são os elementos menores que 1? Bom, a gente tem apenas o 0. Então, esse conjunto aí, ele vai ser esse conjunto, que é um conjunto unitário. Então, você escreve conjunto e me coloca, o conjunto é unitário. Faz a classificação. E é isso que você tem que fazer para os demais aqui. Tranquilo? Então, é isso. A questão 1 eu vou dar só uma modificada nessa parte aqui, tá? Porque não é essa forma aqui de escrever não tá correta. E peço que vocês façam atividade. Eu vou pedir para vocês copiarem o enunciado e responder, tá? Porque são apenas 3, então copia e responde. Acho que não vai dar tanto trabalho. E outra coisa, se você não conseguir fazer alguma, né? Tudo bem, não tem problema você não conseguir fazer uma, enfim. Mas o que eu não quero é que você faça apenas uma de cada, entendeu? Tenta fazer o máximo que você conseguir. Elas são bem tranquilas, são basicamente o que a gente viu aqui no vídeo, tem também qualquer vídeo sobre esse assunto. Tranquilo? Então, é isso, tá? Vou colocar a atividade aí embaixo. Se tiver dúvida também pode me mandar. Aí pelo chat ou pelos contatos que eu já passei para vocês. Beleza? Então, até mais.